tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui mais uma vez no IFP, participando desse evento que é coletivo da Univasf, do IFP, das organizações sociais. E é um prazer maior ainda estar sob convite do amigo Alcides, que a gente chama carinhosamente de Tida, nesse workshop, com duas pessoas que a amizade vai longa, muito longa. Não vamos falar no tempo, Nilton. sem números. Cláudio e Nilton são dois bons e velhos amigos já de muito tempo. De muita construção, de muita briga, de muito trabalho na luta social, nas lutas e nas questões étnico-raciais. Nilton no Pérola Negra, no NEAFRAR da universidade, e Cláudio nas lutas do Quilombo Lagoas. Nesse processo é um imenso prazer estar aqui, para pensar e para discutir estas questões que são importantíssimas para a nossa sociedade, importantíssimas para todos nós. Eu não vou me delongar muito, porque eu só vou fazer aqui a mediação desse processo, e vou passar Nilton ou Cláudio? Cláudio e Nilton. Nilton, Cláudio disse que Nilton está na ponta, a gente obedece os mais velhos. Tá bom. Você velho tem a sua vontade. Ok. Uau! Bem, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, né? Boa tarde a todos. Nesse simples boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, a gente já indica e já sinaliza uma compreensão de que o mundo é maior do que era antes. Né? É tão bom, é tão saudável para a gente mesmo ter essa compreensão, né, de que o mundo é mais do que binário, por exemplo. Né? E aí, um agradecimento em primeiro lugar para vocês todos, todas e todos que estão aqui presentes. Né? É uma honra, uma responsabilidade para mim enorme estar aqui do lado do Cláudio e do lado do Jaime. Né? Cláudio, recentemente a gente participou, na primeira metade do ano, né, Cláudio? A gente teve uma live, a gente tem um projeto do NEAFRAR, o NEAFRAR é nosso núcleo de estudos afro, e o Cláudio, junto com a Carla e a Mirlene, a gente teve uma live onde a grande questão é ouvir as lideranças quilombolas. Então, Tida, te agradecer também imensamente, né, por estar aqui, conhecer o Hamilton, voltar aqui no IFE. Eu estive aqui em 2018, né, antes da pandemia. Pandemia não foi legal, pandemia não foi bom, não tem essa conversa, na minha opinião, de o novo normal, não existe isso. Nós perdemos em torno de 700 mil pessoas, tá? Muitas pessoas ainda estão doentes, estão com sequelas, pessoas perderam emprego. Você vai a São Paulo, como eu estive em São Paulo agora, e você vê muito mais pessoas nas ruas, morando na rua, do que muito, mas muito mesmo, Paulo, muito já. Então, assim, a gente aprendeu a sobreviver. E aí eu tive a oportunidade, já tinha uma interação a partir do núcleo, a partir do mês das consciências negras, né, com várias comunidades, mas aí a gente pôde perceber a capacidade, a grandeza, a resiliência, a criatividade, a siderologia das comunidades quilombolas, porque é uma das partes, né, um dos povos mais esquecidos pelo Estado brasileiro são os povos quilombolas. E dentro disso, o esquecimento maior ainda diz respeito às mulheres negras. Eu sou um homem negro, vou fazer aqui minha autodescrição. Olá, meu nome é Nilton de Almeida, tenho 45 anos, sou negro, estou utilizando uma bata, aqui, uma túnica da África do Sul mesmo, teve uma feira lá em Petrolina. Deixa eu ver o que mais. Estou utilizando aqui dreadlocks, estou usando um óculos quase redondo. Às vezes o pessoal que diz que é de Harry Potter, às vezes diz que é de Lampião, às vezes diz que é de John Lennon. O pessoal diz um monte de coisa sobre esses óculos, sabe? Então, vai. E ainda que eu esteja coordenando o NEAFRAR há uns 4 para 5 anos, inclusive está precisando já, né, vão ter um rodízio, né? E por mais que eu tenha, e por mais que
seja uma honra, um prazer muito grande poder participar de lives, de momentos como esse com o Cláudio, com a Carla, com a Milene. E se a gente for olhar o Pó de Quilombo, se vocês colocarem aí Neafra Univasf e forem ver as lives que nós fizemos, a imensa maioria dessas lives foi com mulheres. Cláudio e Lulinha foram exceções, né? A gente entrevistou muito mais mulheres. E eu estou aqui, eu vou buscar ser rápido, eu vou fazer uma propaganda de um livro chamado Mulheres Quilombolas, organizado pela Selma dos Santos de Aldina, que é do Quilombo São Mateus, no Espírito Santo. E dizer que, respondendo, buscando dialogar com a provocação, a primeira coisa que nós homens temos que fazer é ouvir. Sabe? A gente não é muito bom de ouvir, não. Vou começar pelos homens em geral. Sabe? A gente não é muito bom de ouvir, não. Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é ouvir, porque nós homens a gente gosta muito de ter razão, de falar passando por cima. A colega está na reunião do colegiado, está na reunião do conselho, e a gente sempre sabe mais do que ela, e às vezes a colega tem uma ideia, a gente daqui a pouco pega e fala como se fosse nossa. Então nós homens, de uma maneira geral, nós precisamos seguir disputando e melhorando. Esse é um aspecto. O outro é que sabe quando você olha para uma coisa assim bastante valiosa como o ouro ou como o pré-sal, né? Eu penso que a juventude negra é o nosso verdadeiro pré-sal, Jair. Eu penso que nossa juventude é o nosso pré-sal maior, né? Sem desmerecer o pré-sal, que vai ter todo um efeito aí econômico, etc. Esperamos que o recurso venha para a educação e para a saúde, mas a gente está num momento onde as mulheres quilombolas estão escrevendo, estão publicando, porque o povo quilombola sempre esteve aí. Começa o Brasil, começa a resistência. Começa o Brasil, começa a luta. Eu ouvi de uma grande matriarca, de uma grande liderança do povo quilombola de Minas Gerais, Dona Tiana, ela dizendo o seguinte, Cláudio: onde tem território quilombola tem sangue. Não foi de graça. Não foi de graça. E muitas vezes a gente olha para algumas cidades e aí, mas como é que esse caminho aqui foi feito? Como é que sabe que essa planta é uma planta que serve para esse ou aquele? Como é que sabe que ali é o lugar certo de plantar? Então, a maioria absoluta das cidades brasileiras, elas paradoxalmente, o quilombo é uma reação à sociedade colonial, mas muitas sociedades e vilas puderam prosperar e se abastecer por conta dos quilombos, mas principalmente por conta do conhecimento das mulheres. Então eu sugiro para vocês aqui, Mulheres Quilombolas, né, de Selma dos Santos de Aldina. Tem um texto em particular de Vânia Silva, que é do quilombo de Conceição das Crioulas, lá em Pernambuco. Cada vez mais mulheres quilombolas estão no IFE, cada vez mais mulheres quilombolas estão nas universidades federais, nas universidades públicas, fazendo seu mestrado, fazendo seu doutorado, e nós temos muito a aprender com estes homens e mulheres, mas principalmente com as mulheres. Porque o Brasil não é mole, não. O Brasil não é para principiantes. Então, depois de 500 anos de colonização, porque a gente tem a independência formalmente, mas a gente não descolonizou principalmente nossas cabeças. A gente não descolonizou nossas instituições. A gente não descolonizou nosso dia a dia. Num país onde você tem um genocídio da juventude negra do jeito que tem, ou do jeito que aconteceu durante a pandemia, em termos de negligência, e aí foi o povo quilombola que gritou, que lutou, que bradou, que reivindicou, que se organizou e que obteve determinado direcionamento com relação à vacina. Se não fosse a mobilização e a organização, o pessoal não ia ter vacina certa. E a gente está aqui conversando, inclusive, por conta de vacina. Sabe o Walking Dead? Sabe aquele apocalipse zumbi? Se não fosse, eu sei que não é muito acadêmico, mas se não fosse a vacina, se não fosse o SUS, a gente estava agora no Walking Dead, literalmente. Mas aí uma outra coisa para a gente entender também a capacidade de resiliência dessas comunidades, desses coletivos, é o sentido de coletivo. E aí é preciso, eu concluo, que a gente perceba que a gente pode ouvir, mas além de ouvir a coisa biológica, a gente tem que escutar. A gente tem que ouvir, a gente tem que escutar, a gente tem que ler, a gente tem que aprender, a gente tem que conviver, e a gente tem que dançar, a gente tem que celebrar.
A gente tem que dizer Feliz Dia das Consciências Negras, porque inclusive foi a partir desse dia que foi virando semana, que foi virando mês, e isso foi fundamental para nós estarmos aqui. Só que a consciência negra vem da celebração de Palmares, vem de uma celebração de uma ação quilombola. Então a gente está aqui, pessoal, por conta dos quilombos, em vários sentidos. Nós estamos aqui, e os que vieram antes de nós, passa, não é pelo Pedro I ou pelo Pedro II, passa pelos quilombos. Não existe Brasil sem povo negro. Eu tenho dito uma coisa direta assim, que era rapidinho, viu, Jair? Porque para dizer assim, não existe história do Brasil sem a África. Existe uma história da África sem o Brasil. E é uma história milenar. Mas aí, me vi numa situação recente que foi a seguinte. São João, no lugar de pegar e ir para Bonfim, ou para Cruz das Almas, ou essas cidades assim que tem, até mesmo aqui que tem um São João mais animado, o Milton foi para onde? O Milton foi para Maceió. Espia. O Milton foi para Maceió. De lá eu fui no quilombo de Palmares. Aí meu filho mais novo, de 9 anos, vira assim para mim e fala, papai, quilombo é o quê? Aí eu falei assim para ele, rapaz, viu aquela inspiração, aquele alinhamento dos astros, viu aquela coisa que eu cheguei e falei assim, meu filho, aqui é um espaço de recriação da vida. Um espaço coletivo de recriação da vida. Contra a colonização. E aí eu falei, né, porque muitas vezes a gente, quando vai falar sobre quilombos, os livros didáticos têm, e até a mídia tem representações muito congeladas. E aí quando você conhece as pessoas, você convive com as pessoas, você conversa com as pessoas, é outro astral, gente. Mas é preciso que esses espaços, esses movimentos tenham mais e mais oportunidade. Porque algumas e alguns dos estudantes mais casca grossa, mais desenrolados, mais obstinados que eu tive, foram alunos justamente de comunidades quilombolas do Pronera. E é uma meninada que está desenrolando. Mas principalmente as moças. Principalmente as moças, porque as oportunidades que a gente tem, que essa juventude está tendo, eles estão buscando aproveitar muito, muito bem. Mas aí eu falo, ouvir, escutar, dançar. Porque festejar, celebrar também é uma coisa que a gente, com todas as dificuldades, é uma coisa que a gente também aprende. Mas aí eu queria devolver dizendo que assim, no final, Cláudio e Jaime, são as mulheres que vão dizer se a gente está no caminho certo. Que a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, para ver se a gente está no caminho certo. Mas eu concluo com uma observação final por hora, que é a seguinte: ao mesmo tempo que eu estou dizendo aqui sobre a capacidade de organização, elaboração, mobilização, realização, mas mulheres quilombolas também são seres humanos. Mulheres negras também são seres humanos. Mulheres também são seres humanos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós tratamos nossas colegas, nossas companheiras de luta, como se fossem máquinas de estar atuando o tempo todo. A gente fica naquela coisa da guerreira. Ah, mulher guerreira, mulher guerreira, mulher guerreira, mulher negra guerreira, mulher guerreira, mulher guerreira. A mulher guerreira é um ser humano, orgânico, que precisa dormir, que precisa descansar. Então, é importante a gente ter esse reconhecimento. Aí me corrijam minhas colegas se eu estiver indo no caminho ou não, mas assim, é importante a gente ter esse reconhecimento, essa consciência da capacidade guerreira de nossas mulheres, mas ao mesmo tempo é preciso entender que todo mundo tem direito a uma pausa. Tem que ficar a mulher no Brasil, de uma forma geral, a mulher negra em particular e a mulher quilombola ainda mais, elas vivem em estado de alerta. É essa a sensação que eu tenho, né? E aí vocês me corrigem se eu estou indo no caminho certo, mas muitas vezes numa reunião de trabalho, numa sala de aula como estudante, então vou aproveitar para os rapazes que estão todos aqui novos, na faixa dos, não sei se vocês estão nos seus 14, 18 anos, se vocês estão indo nesse caminho da escuta e tudo mais, da atenção, pessoal massa, sigam por aí. Se não, vamos rever alguns conceitos, porque tem hora que as colegas de vocês, na sala de aula, pensam 2 vezes antes de falar. E às vezes tudo que está precisando é apenas um espaço de escuta, né? Então, é isso, guerreiras sim, mas 24 horas, não, né? É uma realização gigantesca enquanto professor justamente de História do Brasil, todo sábado, meio-dia, está conversando com o povo quilombola, conversando com o povo de Fundo de Pasto e principalmente com as mulheres quilombolas. Para mim, enquanto professor, é uma recompensa, na verdade o ganho é nosso.
Quando a gente tem o povo quilombola dentro da universidade ou dentro do IFE, gente, tem um componente de reparação? Tem, mas é investimento. Quem está ganhando, quem está crescendo somos nós. É isso aí, Lula. Obrigado, pessoal. Deixa eu fazer 2 comentários rapidíssimos aqui. Em primeiro lugar, hoje nós estamos ainda respirando mais aliviados de ontem, né, Cláudio? Que saiu no Diário Oficial da União o reconhecimento, finalmente, de que o Quilombo Lagoas existe. E que ele tem uma área real, concreta. Esse processo está ocorrendo em 2023, mas ainda não é o final. É preciso fazer articulação e muito mais coisas. Depois de 24 anos de que Cláudio começou a ser chamado maluco, porque estava dizendo que existia quilombo aqui na região. E que foi chamado várias vezes de doido. E quilombo é a outra coisa que eu quero dizer, lembrando que Newton colocou, fez o estado de Minas Gerais. Cidades como Ouro Preto, Mariana, não existiriam sem quilombos, porque a mineração lá em Minas, quando do período colonial, ela só existiu porque tinha gente plantando. Plantaram nos quilombos. E o pessoal, o próprio governo português fazia vista grossa, porque quilombo era local de fuga, de aquilombamento, etc. Tal. Mas, quando o quilombo resolvia a comida de todo mundo, inclusive das forças policiais e dos governantes, todo mundo ficava quieto. E todo mundo sabia onde eram os quilombos. Não era invisível, não. Então, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, todas as cidades do período minerário, em Minas Gerais, existiram e existem por causa dos quilombos. Ah, eu vou te contar outra história. Salvador e Rio de Janeiro, idem. Não é só brincadeira, não. Quem alimentou as 2 capitais coloniais foram os quilombos. Isso ninguém conta na história do Brasil. É por isso que o Quilombo Lagoas e que as mulheres quilombolas são centrais. Porque a maior parte das pessoas que fazem a comida nos quilombos, ou a quase totalidade, eram as mulheres. Portanto, eu passo para a Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui no IFE pela segunda vez. Em 2 condições eu posso dizer que estou muito feliz. Primeiro, por estar comemorando o Dia da Consciência Negra. Um dia importante para todos nós, negros e negras. E o outro motivo de eu estar muito feliz é por conta disso que o Jair falou. Por conta dessa portaria que foi lançada agora. Agora a gente sabe aonde estamos pisando. Agora a gente sabe o tamanho do nosso quilombo. E não tem mais o risco de acontecer o que aconteceu em 2015, que teve deputados por aí fazendo campanha e entrando na justiça para dizer que a lei de quilombola era ilegal. Isso foi um trabalho grande, se derrubar essa questão. Deputados do nosso Piauí. Então, assim, isso é uma satisfação grande a gente saber que durante todo esse processo de 24 anos, a gente escutou muitas coisas. Escutou muitas palavras de besta, de doido, de pessoas até que diziam que a gente estava querendo atrapalhar a vida das pessoas, porque o quilombo, quando se trata de quilombo, se trata de terra. E terra é o trem que traz mais problema na vida da gente.
Sendo que a gente nem precisa de tanta terra, precisa de poucos palmos, precisa de muita coisa. Mas é por isso que existe essa fome tão danada por terra, porque a gente gasta pouco ela. Se a gente usasse um montão de terra, a gente não tinha tanta sede por terra. Aí, quando se trata de quilombo, já se está se tratando das terras. E os fazendeiros começam a chamar a gente de doidos, ou de querer estar querendo tomar o que é deles, que é a terra. Mas, na verdade, a terra não é dos fazendeiros e nem é dos quilombolas, é nosso por uns dias. Mas aí, como diz na lei, que as terras de fazendas de escravos, os donos delas seriam os descendentes dos escravos, é por isso que a gente começou essa luta, por essas terras. Principalmente a grande fazenda São Vito, que é a fazenda onde os meus pais, o meu bisavô, o meu tataravô, foi de fato escravizado. Porque o meu tataravô veio para aí sim para ser escravizado. Já o meu avô e o meu pai não, eles já viveram ali como descendentes. Mas o meu tataravô veio para ser escravizado. Que na fazenda São Vito, lá nos anos de 1600 e alguma coisa, chegou as primeiras famílias para ser escravizado, que era a família Tobias, que era o meu tataravô, a família Aragão, que é uma família que está viva lá, muito conhecida na região, a família Amaral. Essa família Amaral existe muito pouca gente lá, mas ainda existe os Amaral, e a família Ferreira. Essa família Ferreira ela misturou muito. Hoje está muito grande, não sabe nem bem dizer qual são, porque tem Ferreira para tudo quanto é lado. Mas esses três, eu tive a oportunidade de, em 2007, quando o INCRA estava fazendo todo esse levantamento, eu acompanhei os trabalhos do INCRA no cartório de São Donato e foi achado esses nomes que vieram para dar os primeiros passos, para dar os primeiros gás na beira da lagoa do São Vito. Que a gente pensando assim, esse momento está aqui pensando, pode pensar, o São Vito não, começou foi agora, um dia desse. Mas São Vito, para a juventude, para mim também, que comecei a saber disso agora, São Vito começou muito antes, não foi muito antes, mas muito próximo da descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500 e a fazenda São Vito foi aberta em 1666. Estava com 100 e poucos anos de descoberto do Brasil. Então ali nós temos muita gente descendente desse povo. Aí olhando para o outro lado, essa nossa região aqui, todas, como foi dito por o Jaime aqui, todas as cidades aqui da região, se a gente for ver, elas estão nascidas dentro de uma fazenda. Eu estive dando uma olhada agora há poucos dias, e foi descoberto, foi aberto naquela época, as 3 primeiras fazendas, a Fazenda Conceição, Fazenda Sítio da Aldeia e a Fazenda São Vito. Aí depois aqui vem as outras, que nem Fazenda Onça, Fazenda Alma, Fazenda Poço Verde, enfim, 10 fazendas naquela época foram abertas, aqui na região de São Donato, que ainda não era São Raimundo, que isso era uma província e era povoado por esse nome de fazenda. Então aqui no nosso meio nós temos muita gente descendente desse povo, que se fosse todo mundo começar a ficar meio louco, que o Cláudio ficou em 99, iam começar a brigar pelas suas áreas de onde os seus pais foram escravizados. Embora uma criança dessas aqui não esteja nem imaginando o que foi a escravidão naquele tempo. Mas se eles começarem a pensar um pouco a mais, vai saber se de repente eles não são descendentes de alguma pessoa dessas que foram escravizadas naquilo ali. E é por isso que eu comecei essa luta naquele tempo, eu não tenho conhecimento disso, que no início a gente pensava que estava lutando apenas pela comunidade Emas. Aí veio uma outra renovação na minha cabeça, que aí eu entendi que não era a comunidade Emas, nós tínhamos que lutar pela fazenda São Vito, onde os nossos descendentes tinham sido escravizados. Descendentes não, os antepassados tinham sido escravizados.
Aí começou a briga pela grande fazenda São Vitor. Mas Deus é bom e Deus sabe o que é que faz. Quando o pessoal do INCRA vieram, pegaram todos os dados da fazenda, constataram que ali existiu sim uma mão de obra escrava muito grande naquela região. Aí começaram a buscar, fazer os trabalhos de levantamento. E fizeram os trabalhos baseados em relação histórica, que aí foi além da fazenda São Vitor que nós queríamos. Aí envolveu mais algumas fazendas, uma fazenda Cidade, fazenda Conceição, fazenda Santo Antônio também envolveu um pouco. Enfim, a gente acabou contemplando um bocado de gente, dessas pessoas que estão no São Lourenço, que estão no Bonfim, que estão na Vale Branca. A gente acabou contemplando um bocado deles com esse quilombo. E aí, só para dizer que é um trabalho meio doido, naquele tempo parecia meio doido, porque só eu na região de São Leonardo falava em quilombo. Até mesmo, como disse aqui o Newton, eu fazia que nem o filho dele fez. Mas o que é mesmo quilombo? Mas eu perguntava para mim mesmo, o que é mesmo quilombo? Eu mesmo perguntava para mim, o que é mesmo ser quilombo? E em conversa com algumas pessoas, como eu tinha lembrado bem aqui o professor Henrique Neto, do São Luís, ele dizia, aqui nunca teve quilombo. Aí é que eu fui ver, não teve mesmo quilombo. Tem os escravos. Só que o quilombo existiu por conta da fuga de um escravo. Aí foi que eu comecei a descobrir o que era quilombo. Então, assim, a gente sabe que o quilombo é um ponto de resistência, é um ponto de luta, é um ponto de trincheira mesmo, para a gente trincheirar e brigar com quem vier e tentar resolver a situação. E aí, falo com toda sinceridade, hoje eu já posso me dizer realizado em saber que todo esse povo da nossa região, quem está lá dentro daquele território já sabe aonde está pisando. Já são os donos do território. Não somos mais aqueles bagunceiros que muita gente achou que só estava querendo bagunçar, que só estava querendo fazer mídia, querendo aparecer. Em alguns momentos esse aparecer até que é bom. Mas tem hora que a gente vai vir para a luta, não é só para aparecer, não é para lutar mesmo. E é por isso que aconteceu lá. Hoje a gente está dentro desse território, reconhecido. Ainda não tem o título, mas talvez seja o próximo passo. E a gente vai conseguir, daqui a poucos anos. Então, só para dizer, com relação ao protagonismo das mulheres, no passado as mulheres foram muito assim massacradas pelo sistema mesmo. Quando eu cansei de ver os meus mais velhos dizer que o lugar da mulher é da sala para a cozinha. A mulher só tem direito a estar na sala se for chamada, a não ser da sala para trás, para a cozinha. E hoje a gente fica satisfeito em ver que as mulheres, o lugar delas é onde elas quiserem estar e pronto. Tem esse direito. E aí a gente sente uma falta também, assim, que as mulheres têm todo esse direito. Mas ainda tem uma meia timidez das mulheres que elas precisam superar isso. Principalmente as nossas mulheres negras, quilombolas, que estão dentro do quilombo, que é na questão política. Que hoje os partidos políticos, para eles tomar candidatura, tem um percentual de mulher. E a gente vê essa dificuldade das mulheres quererem fazer parte desse movimento. E eu digo isso tudo, eu acho que a mulher tem que partir mais para cima disso, porque a gente faz toda uma luta, mas na hora da decisão quem toma é os outros. E é preciso nós, mulher negra e branca que mora dentro do quilombo, começar a olhar para esse lado e partir também para cima da política partidária mesmo. Vamos se candidatar, vamos ser vereadora, vamos ser prefeita, vamos ser governadora. Deixa quem quiser chamar nós de doido, deixa, não tem nada. Enquanto os outros estão chamando nós de doido, a gente vai partir para cima. Isso para poder completar todo o poder da mulher, porque a mulher hoje tem direito a votar, tem direito a ser deputada, tem direito a ser juíza, tem direito a ser tudo. Então vamos se engajar mais na política partidária, porque a gente sabe que a política não acabou e nem vai acabar. E nada acontece se não for com a política pelo meio.
Se a gente vive nesse meio, nesse Brasil inteiro, nesse mundo inteiro, sabendo que ele é dominado pela política, nós precisamos fazer parte dela, dessa tal política também. Nós precisamos tentar ocupar esses espaços também, para a gente poder ter vez e voz e poder bater forte e dizer quem somos. Porque eu, a semana passada, não, foi a semana passada, nessa semana eu estive aqui e eu estava dizendo que nós negros e negras teve um tempo que a gente chegasse num espaço desse que tinha tantas pessoas brancas, a gente ficava todo acanhado, sem saber o que fazer, sem querer falar direito, todo murcho. E graças a Deus, graças a esse movimento que eu entrei, me ajudou a ver essa cor diferente. Sou negro, sou preto, sou diferente, mas sou ser humano e quero estar no meio dos seres humanos e quero ter o direito de falar, gritar, berrar se for preciso, nos momentos necessários. Então, pessoal, por enquanto, era só e muito obrigado. Vou fazer mais 2 ou 3 comentários aqui, a partir da fala do Cláudio, e passar para a plenária para fazer as considerações, as perguntas, etc. Cláudio lembrou bem de 2 coisas. Em primeiro lugar, que há muito tempo atrás, ou às vezes até nem há tanto tempo assim, aqui no Piauí, mulher era da sala para a cozinha. E da sala só quando chamada. Quem tiver curioso com isso, tem um livro História das Mulheres no Brasil, que fala das mulheres brancas no Piauí no século XVIII, que nasciam dentro de um quarto, ficavam nesse quarto e na cozinha. Esse quarto tinha como um gol, ou seja, aquela janelinha que você só pode olhar através dos buraquinhos, não é uma janela aberta, e só era chamada na sala quando podia, aí sim, chegar na sala. Para sair só no dia do seu casamento, numa festa religiosa, acompanhada de homens da casa, e no dia da sua morte. E as mulheres negras, essas podiam ir à rua, mas desde como escravas para trabalhar para o patrão. Era essa a condição. Mas Cláudio está lembrando de outra coisa, que Maria Sueli Rodrigues, uma das homenageadas deste workshop, foi candidata a governadora do estado. Ela, antes de vir a falecer precocemente, lutou pelos ideais não só dela, mas do povo piauiense. Da mesma forma que Esperança Garcia, outra homenageada, lutou para construir uma sociedade melhor, indicando melhoria de qualidade de vida para os seus filhos, para ela e para as suas próximas. Mulher não é para ficar calada. Mas tem um outro detalhe nessa história, que muita gente esquece. Quando se discute gênero, geralmente se pensa gênero igual mulher. Ora, se você pensa desse jeito, você está sendo machista mesmo se for mulher. Porque isso é parte do machismo, é constitutivo do machismo. Porque invisibiliza, sequestra os homens e os oprime, na medida em que, quando você fala que gênero é só feminino, você não pode discutir a condição do masculino, do homem, e nem das pessoas trans, que são mais invisibilizadas ainda.
Gêneros são múltiplos, não é só os dois. Como Newton logo no início falou, o mundo está muito mais amplo. E é preciso a gente aprender a discutir gênero nas suas multiplicidades. Senão, continuaremos sendo todas, todes e todos machistas. Vamos às considerações, comentários, perguntas.